Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, a tua história, em nome de Jesus. Gostaria de falar de um assunto polêmico, que eu não fujo das polêmicas. Eu sou muito reativo, né? As pessoas, elas me perguntam as coisas e eu não arrego, não. Pode fazer a pergunta que você quiser e eu vou tratar do assunto. Entendeu? Se você quiser me mandar aqui no direct ou pelo WhatsApp, até fica melhor pelo WhatsApp, me mandar a sua colocação e eu vou responder. Eu não tenho papa na língua, né? Eu acho que muitas vezes a vergonha da igreja é, tem que ser mostrada, entendeu? Na minha opinião. Por quê? É desse jeito que nós melhoramos. Quando a gente se conforma com as coisas desse mundo, quando a gente se conforma com as coisas erradas desse mundo, você está compactuando, porque Deus ele nos deu um espírito de liderança, né? E a gente tem que se posicionar. Então me perguntam muito, né, sobre o pastor Mário de Oliveira. E eles me perguntam, escuta, ele enlouqueceu? Eles me fazem essa pergunta porque eu fui da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? O Mário de Oliveira é o presidente nacional dela, desde a minha época. Faz 20 anos que eu saí dessa igreja. Gosto muito do Ministério Quadrangular. Conheço pastores ali que são homens de Deus, abençoados, que são pessoas diferenciadas. Eu conheço muitos, né? Porém, a Igreja Quadrangular, ela tem a banda podre dela. Assim como na polícia tem a banda podre, ali também tem a banda podre, né? Acredito que em toda a igreja sempre tem algumas pessoas, né? Mas na Quadrangular é muito acentuado isso, né? É o grande defeito da Quadrangular, é a Igreja Quadrangular não tratar os problemas crônicos, né, que tem de liderança, de líderes ou falsos líderes que deveriam ser afastados, né? Esse é o caso do Mário de Oliveira, né? O pastor Mário de Oliveira tem que ser afastado imediatamente, porque está piorando o caso dele. O pastor Mário de Oliveira tem acusações, eu estou falando de acusações, tá? De até assassinato, né? Tentativa de assassinato, né? Segundo algumas reportagens, dizem que ele tentou assassinar um outro pastor. E outras coisas também. É uma série de situações, né, que quem é de BH sabe muito bem do que eu estou falando, né? Quem é de Belo Horizonte, ali, Minas Gerais, né, que é a terra dele, né? Sabe dos escândalos de adultério, né, que ele teve, né? Hoje ele é casado com uma moça bem novinha. Não, não é crime isso, não é errado. Mas qual a intenção de se casar com uma moça que tem idade para ser neta dele? Então, não acredito nesse tipo de amor. Porque, por exemplo, um líder do naipe dele, ele tinha que ter uma esposa madura do lado dele, né? Uma pessoa experiente para conduzir as mulheres da igreja do Evangelho Quadrangular, conduzir eventos, né, e tudo mais. Agora, quando você se casa com uma pessoa muito nova, que ela tem idade para ser neta dele, você não tem esse amparo, né, de uma mulher madura que venha a opinar realmente e dar conselhos para o marido, porque o homem, embora ele tome as decisões, ele tem que ter uma ajudadora do lado, né? E não é o caso do Mário de Oliveira. Talvez essa foi a intenção dele de ter uma mulher mais nova, né? Para justamente respeitar a posição dele de mais velho. E por aí vai, né? São vários escândalos, né? Cada dia é um escândalo diferente. A Igreja do Evangelho Quadrangular tem vários superintendentes que deviam ser afastados, né? Por vários crimes, né? Conheço um que já está no terceiro casamento, né? Tem um aqui de Taquaritinga, Daniel, famoso Danielzão. Esse cara tinha que ser afastado, esse cara é um doente mental.
O problema dele não é só espiritual, porque de crente ele não tem nada. Ele pegou sucesso e carona no ministério da irmã dele, né, da pastora Fidelcina Clarindo, que era uma mulher de Deus top, né? E esse doente, ele se tornou superintendente da região aqui, né, na cidade de Taquaritinga. Então esse cara é um doente mental, né? Sem sombra de dúvidas. Ele tem do lado dele uma mulher séria, né? Que tem segurado o ministério, mas ele deveria ter sido afastado. E por que não é? Por politicagem, né? De uma administração irresponsável, né? Que deixa um cara desse ser líder, né, de várias igrejas. Então, essa é a minha opinião. Eu falo isso com toda a propriedade, porque eu já fui vítima desse maluco, entendeu? Desse louco, entendeu? Então, gostaria aqui de deixar também a minha indignação, né? Porque na época, há 20 anos atrás, quando ele fez molecagem comigo, eu fui até no Conselho Estadual, né? Na comissão de ética da igreja, enfim, eu mexi o doce pro lado dele, né? Mas nada acontece, por quê? Porque é tudo macumunado. Esse Mário de Oliveira é amigo pessoal dele. O Mário de Oliveira tinha como mãe a pastora Fidelcina, tanto é que no velório dela ele veio, né? Esteve aqui. Então, essa banda podre, né, não se tratando da pastora Fidelcina, que é uma mulher santa, né, ela foi uma mulher santa que deixou um legado, né, mas todos os que vieram após ela, filhos, com exceção de um neto só, que eu não vou nem citar o nome dele, né, que esse daí eu não posso falar nada assim absurdo, né, mas os filhos, sobrinhos, que tudo tem ministério, todos eles são problemáticos, entendeu? Então essa banda podre da igreja quadrangular deveria sair, na minha opinião, deveria ser excluído da igreja, né? Por muito menos nas igrejas da Assembleia de Deus eles excluem pessoas, por muito menos que isso, entendeu? Então, a igreja do Evangelho Quadrangular precisa começar uma mudança de lá de cima. Tirar esse Mário de Oliveira, né? Que não tem testemunho de vida, né? Não é uma pessoa que tem testemunho de cristão, né? Ele está ali por ser um administrador, certo? Só isso. Ele está administrando uma empresa que se chama Igreja do Evangelho Quadrangular. Na cabeça dele é uma empresa. Então, o que eu penso disso? Que esses malucos têm que sair tudo. A igreja do Evangelho Quadrangular é uma ótima igreja, não estou criticando a igreja em si, mas é administrada por loucos, é administrado por pessoas não crentes, certo? Pastor Daniel, da cidade de Taquaritinga, não é crente, esse cara nunca foi crente, entendeu? Ele tem uma boa oratória, tem uma boa pregação e só, mais nada, não tem mais nada para oferecer. Pode ser bom administrador? Acredito que não. Porque eu já vi tantos líderes, tantos pastores sendo humilhados por ele, sendo cortados por ele. E as poucas pessoas que bateram de frente com ele, ele perseguiu, certo? Ele perseguiu essa pessoa, amaldiçoou. Eu conheço um pastor que ele amaldiçoou o pastor, ao ponto do pastor ficar até meio louco, também, mais ou menos igual a ele. Então, esse tipo de gente não merece credibilidade nenhuma, tá? A gente tem que se posicionar na nossa vida de uma maneira a não aceitar esse tipo de coisa, esse tipo de gente liderando algo que é tão sério, né? A Aimee Semple McPherson, ela deixou um legado tremendo. E esse tipo de gente avacalha com tudo. Esse tipo de gente avacalha com tudo, ok? Então, fica aqui a minha indignação, tá? Sobre
a forma com que tem tratado. Aí, alguns religiosos, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular falam assim, mas você não tem nada com isso. A Igreja Quadrangular é para quem frequenta ela. Não, irmão. Todas as igrejas, elas existem para servir a humanidade, a população. Então, toda igreja, ela é constituída para isso. Então, não importa se ela tem uma diretoria, não importa qual é a doutrina que é pregada, o objetivo dela é servir a população, seja ela crente, não crente, concordando com a sua denominação ou não, ela existe é para isso que ela não paga imposto. Então, as igrejas são patrimônio das pessoas. É que muitas pessoas começam a frequentar a igreja e elas nem conhecem a parte burocrática da igreja. Ela nem conhece o que a legislação brasileira ela fala sobre isso. E vive nessa religiosidade, né? Achando que ninguém pode meter o bedelho ali, entendeu? Que ninguém pode dar uma opinião. Então eu queria dizer para vocês que a Igreja do Evangelho Quadrangular, como todas as outras, elas existem para servir a população. E se você acha, porque você é da diretoria da igreja, você acha que as pessoas não podem dar opinião, você tem que tomar vergonha na cara e você tem que combater esses erros que estão acontecendo dentro da igreja. A partir do momento que você limpa o altar, aí você tem o direito de falar. Quando você é conivente com as coisas erradas, né, que não é o que a Bíblia manda a gente fazer, a Bíblia manda a gente bater de frente com a coisa errada. Ela não manda você retroceder. Então, você que é líder e não concorda com o que eu estou falando, toma vergonha na sua cara e não para de concordar com coisa errada. Bate de frente com as coisas erradas. Aí você vai ter moral. Quando o altar estiver limpo, você vai ter moral de falar para as outras pessoas de fora. Tá bom? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.